Por falar em rosário, eu queria falar sobre as mensagens, ou a mensagem de Fátima. O que são os erros da Rússia de que falou Nossa Senhora e qual que é o rendimento da mensagem de Fátima para nós ainda hoje? Como é que ela pode ser atualizada na vida de cada um de nós? Olha, eu ainda há dias fiz uma live sobre Fátima exatamente. Já fiz várias sobre Fátima. Está no seu canal. É no meu canal. Eu tenho uma ligação especial com Fátima, porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto português, isso me diz muito. Bom, mas Fátima é uma mensagem que cada vez é mais atual. Por quê? Porque Nossa Senhora ela vai dar um quadro do mundo. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que para crianças que são analfabetas, que não têm como inventar aquilo, né? Depois elas são até torturadas para saber se era... E elas mantêm sempre a coerência nos seus relatos. Bom, Nossa Senhora vai dizer para elas o seguinte, que há um mal no mundo, que há um pecado fortíssimo, ou seja, havia um contexto social e político que era já decadente, que por causa disso estava havendo uma guerra, e na realidade a Primeira Guerra é uma guerra decorrente desses problemas de correntes revolucionárias, de destruição de ordem social e política. Bom, e ela vai dizer o seguinte, essa guerra vai acabar, mas se as pessoas não se converterem, virá uma outra guerra pior. E assim aconteceu. E ela, depois, na sequência, diz o seguinte, se vier essa guerra pior, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ora, naquele momento, não tinha havido a Revolução Comunista na Rússia. Ela vai se dar... Foi no mesmo ano, só que foi depois. Foi no mesmo ano, só que foi no momento da última aparição. Né? Quando há a última aparição e o milagre do Sol, nós vemos que vai eclodir os tais males da Rússia que Nossa Senhora vai falar. Bom, mas como é que aquelas crianças que viviam no interior de Portugal podiam inventar uma coisa dessas? E aí há uma coerência muito grande, porque realmente é o que vai acontecer. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai se firmar o Império Soviético. Vai se firmar muito mais fortemente o Império Soviético. E vai se expandir cada vez mais, os males do comunismo vão se expandir cada vez mais. Mas a Segunda Guerra, ela já é, no seu contexto, ela já é isso. Porque ela é uma profunda colaboração entre dois sistemas totalitários, o nazismo de um lado e o comunismo do outro, dois sistemas intercambiáveis, digamos assim, em matéria de ideias, porque são socialistas ambos, um com uma visão nacionalista e outro com uma visão internacionalista, mas eles vão fazer como um alicate que vai esmagar a civilização cristã. E mais, ele vai enganar muitos católicos, os dois lados. Tanto nazistas, nós vamos ver muitos católicos fervorosos, que eram nazistas, fascistas, etc., portanto, professavam politicamente sistemas que eram contrários à Igreja, e nós vamos ver muitos católicos entrar no socialismo, nos movimentos comunistas, etc. Então, esses dois sistemas totalitários vão ser, vão ser dois elementos altamente perniciosos para a Igreja Católica e para a civilização cristã. E, então, isso tudo estava previsto em Fátima. Sim. Não é? Esse desconjuntamento da sociedade que Nossa Senhora anuncia ali, estava previsto em Fátima. E nós hoje temos o quê? Nós hoje estamos combatendo com as decorrências desses erros. O que é a ideologia de género? O que é aborto? O que é o... Enfim, o que são as ideias, por exemplo, que ainda agora estão sendo pregadas aqui em campanhas eleitorais de fazer reforma agrária. São todas elas decorrentes de ideias marxistas, de ideias que podem ter mudado para uma revolução cultural, podem ter metamorfoseado para outras formas de comunismo, mas são formas de comunismo. Né? E por isso eu acho que continua muito atual essa mensagem. Ela realmente continua muito atual. Vejam uma coisa, eu tratei disso até na minha última live. Nós vamos ver que a grande força, no momento em que Nossa Senhora apareceu, que comandava o mundo, seria o mundo político, não é? Mas nós tínhamos também o mundo das artes e da cultura, da intelectualidade e o mundo da alta burguesia endinheirada,
que tinha se substituído à antiga aristocracia. Havia assim uma mescla de uma coisa com outra. Essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e vai ser cética. Ela vai querer construir um mundo completamente materialista. Por exemplo, quando nós temos o Titanic. O Titanic vai ter escrito aquela frase famosa, nem Deus o afunda, né? Que era uma espécie de orgulho da sociedade e daquela civilização que dizia o seguinte: não precisamos de Deus, nós fazemos uma coisa extraordinária. Eu costumo dizer o seguinte: não foi preciso Deus afundá-lo, né? Bastou um iceberg que ele afundou. Mas o que é fato é o seguinte: isso era um orgulho de uma civilização que ia se voltando para uma autorrealização, sem Deus. Bom, essa gente vai recusar a mensagem de Fátima e o que é que vai acontecer? Eles vão ser os algozes que vão aderir ao comunismo e vão ser os algozes da própria civilização que eles representam. Às vezes as pessoas perguntam: mas como é que um grande capitalista vai favorecer o comunismo? É uma cegueira espiritual. A pessoa precisa entender o seguinte: quando a pessoa cai em certas cegueiras espirituais ou surdez espirituais ou o que quiser chamar, a pessoa acaba se dilacerando a si mesma. É como um suicida. Como é que o sujeito se suicidou? Bom, há inúmeros fatores, mas ele se voltou contra a sua própria vida, né? E nós vemos isso espiritualmente no Ocidente. Então nós vemos toda essa... Hoje, quem são os grandes colaboradores? É o mundo intelectual, o mundo da cultura, etc., que vai para esse lado. E a alta burguesia também, que vai para esse lado. Ou seja, impor às sociedades um regime que dilacera todo mundo, inclusive a eles mesmos.